Olá pessoal, aqui é o professor Júlio com mais uma aula de matemática para o 8º ano do ensino fundamental. E hoje falamos de monômio. O que é monômio? É a expressão matemática que apresenta números e letras. Elas devem sempre ser expressas na forma de potência com expoente natural. Como eu vou dar o exemplo para vocês aqui na lousa. Tá? Então, por exemplo, no exemplo A, eu tenho o monômio 5y elevado a 2, 5y ao quadrado. Como que eu vou dividir esse monômio? O número é sempre chamado de coeficiente, tá? Então aqui o número 5 é chamado de coeficiente, tá? No caso aqui o 5, mas qualquer número. E a letra elevado a um expoente, no caso y elevado ao quadrado, é chamado de parte literal, tá? Então temos aqui coeficiente e parte literal. Não podemos separar aqui o expoente, porque sempre tem um expoente, tá? Exemplo B. Eu tenho menos 3 sétimos de x ao quadrado y z. Então, x elevado ao quadrado que multiplica y que multiplica z. Tá? Qual que é aí o meu coeficiente? O meu coeficiente não são os números, então eu tenho aqui menos 3 sétimos. Então, esse é o meu coeficiente. E minha parte literal? Minha parte literal é x ao quadrado yz. Tá? Então, são todas as letras aqui, tá? Inclusive o x que é elevado ao quadrado. E depois nós temos também o quê? O grau de monômio. Como a gente calcula, como a gente acha o grau de monômio? Vamos ver? Então agora, com alguns exemplos, nós vamos encontrar o grau de monômio. Para eu encontrar o grau de monômio, eu vou ter que olhar. Exemplo A, 22n. Então, como que eu vou fazer para encontrar o grau de monômio? Eu tenho que olhar na minha letra, tá? Na minha incógnita. Qual é o número que eu tenho elevado na minha letra? N, eu não tenho nada elevado, isso significa que é 1. Então aqui eu sei que é do primeiro grau. Vou olhar na letra B. A letra B eu tenho 3,9 x que multiplica y ao quadrado. Eu tenho que olhar onde? Na minha letra. Na minha letra x eu tenho o quê? Não tenho nada, então é 1. E na minha letra y eu tenho 2. O que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, 1 com 2, 3. Então, esse daqui é do terceiro grau, ou grau 3. Certo? Eu vou olhar na minha C. Tenho 5 ABC. Não tenho nada elevado, então eu sei que todos eles são 1. Então, 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Não importa se as letras são diferentes, tá? Eu tenho aqui só a soma dos meus expoentes. Então, também é do terceiro grau. Certo? Vou fazer a minha letra D. A letra D eu tenho 10 x ao cubo, x elevado a 3, que multiplica y elevado a 3. Olhando na minha letra, né? x, 3, y, 3. 3 mais 3, 6. Então, ela é do sexto grau. A minha letra E, eu tenho 1,4 x elevado a 9. Então, qual que é o meu grau do polinômio? 9, né? Do nono grau. E por fim, a minha letra F, eu tenho 1 sétimo de A ao quadrado B elevado a 5. Olha aqui, duas letras distintas, diferentes uma da outra, não tem problema, eu só vou somar apenas as minhas potências. 2 mais 5, 7. Então,
é do 7º grau. Continuando os nossos exemplos, nós temos aí a multiplicação e a divisão dos polinômios. Quando nós temos aí letras, ou seja, a base, elas são iguais, então aqui eu tenho M e eu tenho M, tá? Então base igual. O que eu faço? Na multiplicação, eu conservo a minha base e somo o quê? Os meus expoentes. Então olha isso daqui. Eu não tenho nada, é como se valesse 1. 1 vezes 5, 5. M não é a minha base? Olha aqui. Se eu não tenho nenhum número elevado ao expoente, é 1. Então, 1. E no segundo eu tenho 4. Então, eu vou somar. Então, vai ficar 5m elevado a 5. Então, deu 5m elevado ao expoente 5. Por quê? Eu conservei a minha base e somei os meus expoentes. Quando é multiplicação, a gente soma os expoentes. Vamos ver esse daqui, o exemplo 2. Nós temos no exemplo 2, aí nós vamos fazer também uma distributiva, multiplicação. Então, olha aqui. Eu tenho 2x que multiplica x elevado a 4 mais 3x elevado a 3. Então, olha aqui. 2 vezes 1, 2. Não são, as bases não são iguais? Sim. Então, eu vou somar 1 aqui e 4 aqui. 1 mais 4. Mais 2 vezes 3, 6. Bases iguais, multiplicação eu somo. 1 mais 3. 1 mais 3. Então, como vai ficar? 2x, 1 mais 4, 5. 2x elevado a 5, mais 6x elevado a 4. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho que 2 mais 6, 8x elevado a 9. Tudo bem, pessoal? Então aqui, quando é multiplicação, a gente vai fazer a soma. E quando é divisão? Na divisão, os expoentes a gente vai fazer menos, subtração. Então olha aqui, vou dividir 9 dividido por 3, 3. Bases iguais? Iguais. Se é divisão, é menos. 5 menos 2. Expoente 5 menos o expoente 2. Então, eu tenho que 3y elevado ao cubo. Certo? E na letra B? 20 dividido por 4. 5. Bases iguais. 11 menos 5. Que vai ser igual a 5w. 11 menos 5. 6. Então, 5w elevado ao expoente 6. Tá? Então, não é difícil, só lembrar. Quando é multiplicação, a gente soma os expoentes. Quando é divisão, a gente subtrai os expoentes. Tá? Nós vamos ter mais exercícios nas nossas aulas online.